Entrevista de estágio, duas perguntas que reprovam muitos candidatos e eu vou te contar a pergunta e a resposta. Olá, tudo bem? Eu sou o Rômulo Gutierrez, este é o canal Sala do Estágio, sou profissional da área de recrutamento e seleção há 26 anos, com grande experiência em vagas de estágio e eu vou te contar essas duas perguntas que têm derrubado muitos candidatos que buscam vagas de estágio. Então fique muito atento, tá? A primeira pergunta que derruba muito o candidato é: qual foi o seu maior erro? Qual foi o seu maior erro? Por que os estagiários ou candidatos estagiários respondem errado essa pergunta? Eles entendem sempre que a pergunta está se relacionando a erro profissional. E boa parte das vezes, os candidatos de estágio ainda não tiveram atuação profissional perene para poder contar um erro, tá? E aí ele acaba, mas eu ainda não trabalhei, eu ainda não tive nenhum erro. E a pergunta é: qual foi o seu maior erro? Um segundo erro, eu vou vir com a resposta correta já. Um segundo erro que muitos estagiários cometem é dizer que não se lembra, dizer que nunca errou de maneira significativa. E na verdade, o que o recrutador está tentando entender? Primeiro, se a pessoa tem boa autopercepção, se ela percebe, se corrige, tá? E segundo, se ela é uma pessoa apta e disponível a aprender, tudo bem? Então qual é a minha dica de resposta? Pegue um erro acadêmico, pegue um erro na escola, pegue um erro se você está concorrendo já a uma vaga para ensino superior, pegue um erro no ensino superior. Então eu poderia dizer o seguinte, vamos supor que eu esteja cursando administração de empresas. Falar, olha, um grande erro meu foi quando teve uma avaliação de estatística, eu já tinha estudado um mês antes, eu sabia que estava apto para a prova, fui para a prova muito autoconfiante, mas acabei negligenciando que estatística é prática. E por ser prática, eu deixei de praticar os exercícios e quando chegou na prova eu dei aquele branco enorme e não consegui um desempenho legal. Isso foi um erro que eu cometi, foi um grande erro que eu cometi. E aí você já emenda uma resposta de correção. E para corrigir esse erro, eu adquiri um planner para ter todo o planejamento das minhas atividades, tendo um cronograma de estudo mais segmentado e a partir dali eu tinha todas as datas do que eu tinha que estudar, parei de confiar na minha memória e consegui melhores resultados fazendo isso, tá bom? Então vamos lá, qual foi o seu maior erro? Um erro, tente puxar para o acadêmico, porque é uma vaga de estágio, tente contar como foi esse erro, o resultado que isso teve e principalmente como você fez para corrigir este erro. Agora eu vou vir com a outra pergunta que derruba muito candidato mesmo, tá? Antes de eu seguir, se você quer treinar uma entrevista de estágio, melhorar o teu currículo para você participar das melhores vagas de estágio, melhorar o teu LinkedIn, as melhores vagas de estágio estão lá. Ou você não está passando pela GUP, que é aquela inteligência artificial, que boa parte das vagas de estágio circulam, me chama aqui no primeiro comentário ou na descrição desse vídeo, tá bom? Preços pequenos para os inscritos no canal Sala de Estágio. Aqui tem vídeo novo toda quinta-feira, 13h, sem falta, tá bom? As melhores vagas, os processos seletivos, tudo tá aqui. Faz inscrição, deixa o seu like que você vai me ajudar bastante. Se precisar da consultoria, primeiro comentário e descrição, meu WhatsApp direto. Outra pergunta que derruba muito candidato na entrevista de estágio, tá caindo bastante, é: qual é o tipo de pessoa que você tem dificuldade de trabalhar? Que tipo de gente você tem dificuldade de trabalhar? Tá? Então, essa é uma pergunta, sim. É uma pergunta que o recrutador, que geralmente ele é de uma geração ou duas anterior à sua, entendeu? Então ele sabe que a tua geração é uma geração muito do smartphone, e que as relações são muito digitais. Só que lá dentro da empresa, a relação é interpessoal, a relação é conectada, a relação é olho no olho. Então meio que ele está tentando entender se você vai ter dificuldade de trabalhar com outras pessoas, né? Então, qual tem que ser a resposta? Que é uma resposta meio que padrão, mas ela vai funcionar muito bem, tá? Você vai dizer, olha, eu, sinceramente, assim, sou uma pessoa tranquila, procuro não ter conflitos com as outras pessoas, resolvo as questões de trabalho de maneira hábil. Então, assim, não tem um tipo de pessoa que eu tenho mais dificuldade ou menos dificuldade para trabalhar. Eu me relaciono bem com todos. Aí você pode trazer a emenda da resposta, que é para você não ficar em cima do muro, tá? Mas, se tem um tipo de pessoa, assim, que eu não gosto muito de trabalhar, inclusive na faculdade eu evito, são pessoas muito preguiçosas, pessoas que querem entregar as coisas de qualquer maneira, pessoas que não têm responsabilidade. Eu sei que elas existem. Quando eu posso evitar trabalhar com elas, eu evito. Mas quando não pode, eu também acabo tentando ensinar e aprender alguma coisa com elas, afinal a vida é um grande aprendizado.
Resposta boa, resposta padrão, resposta tranquila que vai dar certo para sua entrevista. Para eu terminar esse vídeo, 2 dicas. Quer treinar entrevista para estágio, melhorar currículo, melhorar LinkedIn, passar pela GUP, me chama no primeiro comentário, WhatsApp ou na descrição. E eu deixei um vídeo legal aqui, ó. As 10 principais perguntas na entrevista de estágio. Corre lá para assistir. Excelente preparação, um abraço e até mais. Tchau, tchau.